Or will you fucking fight back? Tem nesse momento uma pressão muito grande em cima do Flamengo, principalmente pelo acumulado, pela sequência de competições que o Flamengo perdeu e, claro, que por todo o contexto envolvendo o Vitor Pereira, a saída do Dorival e tudo mais. Então existe uma pressão no Flamengo e até uma piada, uma chacota, o que é o início de temporada do Flamengo. Mas o Flamengo não passou ainda um vexame tão grande quanto esse do Corinthians, pelo menos na minha opinião. O que você acha, Zinho? Eu acho que assim, a grande diferença tá num treinador que chegou no Flamengo, até vindo do Corinthians, e que verdadeiramente quis fazer uma revolução num sistema de jogo, numa condução de trabalho. Isso gerou as derrotas em grandes competições, né? Campeonato Mundial foi mal, principalmente na semifinal, perde no Maracanã, nos pênaltis. Então acho que assim, uma recopa, né? Perder para o Palmeiras não, que assim, o Palmeiras é do mesmo nível, né? Então assim, essa derrota para o Palmeiras é mais pela rivalidade, e aí os torcedores, né? A coisa de um pegar no pé do outro, encarnar, que é a grande rivalidade. Mas não vejo uma derrota vexatória. Perdeu uma final, poderia ter vencido, foi 4-3. Agora perder dentro do Maracanã para o Independente Del Valle, perder que eu digo nos pênaltis, né? Que reverteu, ganhou no jogo e foi para os pênaltis. Agora o Corinthians, como é o Fernando Lázaro, que é da casa, que conhece o elenco, eu acho que assim, ganhou um tempo para essa adaptação. Diferente do Vitor Pereira no Flamengo, que ele chega querendo mudar tudo. Pelo contrário, o Fernando Lázaro, inteligentemente, ele traz o grupo, faz um ambiente leve, coloca os jogadores nas funções que eles gostam, que eles exercem melhor. Isso é falado pelos atletas. Por isso que eu, particularmente, fico muito decepcionado com essa desclassificação do Corinthians, porque eu, nos programas, fiz vários com o Fábio, fiz um também com o Renatinho lá no nosso UFC, e eu tenho apontado o elenco do Corinthians como um dos melhores. Eu acho o elenco hoje do Corinthians muito bom, que pode disputar qualquer título. Aí, pra mim, eu tô te falando, eu acho vergonhoso essa desclassificação dentro de casa, com todo respeito ao Ituano, mas o Renatinho falou, tava brigando para não cair na competição. É que o Santos, só era empatar. Se o Santos empata, ele que classifica, o Ituano ia ficar ali com problema no grupo, poderia não classificar. Se o Santos ganha, então, aí assim, eu achava que hoje era aquele jogo pro Corinthians vencer bem, até sem o Renato Augusto, para mostrar, olha, o elenco tá bem, o Renato faz muita falta, mas olha, ganha o jogo em casa com a sua torcida. Eu acho assim, uma derrota. Esse grupo vai ter que se juntar. Força pro Lázaro, que é bom treinador. Acho que eu tô com o Renatinho, não tem que tirar ninguém não. Agora tô falando do jogo, da desclassificação. Péssimo. É um vexame não classificar para as semifinais. Agora, seguir o trabalho, se reerguer. O torcedor tá triste, tá chateado, mas não adianta agora ir para protestar, para pichar muro aí, não. Apoia, porque eu acho um elenco muito bom. Eu tô decepcionado com o jogo de hoje, com não classificar hoje. Mas vocês acham que vai ter pressão nesse sentido da torcida? Acho que a torcida está compreendendo o momento do time, Renato, ou não? Ou uma derrota desse tamanho faz as coisas mudarem no Corinthians? Então, eu tô aqui escutando o Zinho e tô até criando até o argumento que eu já falo há muito tempo. Que assim, obviamente que o estadual a gente sempre brinca, né? Que ganhou, não fez mais que obrigação, perdeu dá barulho, eu, pelo menos, e eu acho que várias pessoas também concordam, eu olho pro estadual hoje muito, ainda mais para clubes como o que o Neuzinho falou, que o Corinthians tem investimento para brigar por coisas grandes na temporada, tem um bom elenco. Eu vejo o estadual muito como algo preparatório. Sim, uma pré-temporada. Principalmente a primeira fase, que ela é arrastada. Sim. O que eu busco observar no estadual, e eu não tô falando só do Corinthians, que o Corinthians tivesse passado ou não, se o Palmeiras não tivesse passado ontem, o Flamengo se não passado o Vasco, enfim. O Flamengo, a situação é outra, porque o Flamengo entrou num turbilhão maluco. Você tem um acumulado, de uma temporada típica também, né? Que eu nunca vi tanta decisão em tão pouco tempo. Mas eu olho muito pro estadual para você ver o norte.
Não é estar ganhando, estar perdendo. Não, esse time está se desenvolvendo, esse time está melhorando. Aí eu faço essa pergunta sobre o Corinthians. Para mim, o Corinthians estava melhorando. Ele não precisa recalcular a rota. É isso. Eu acho que ele tem muitas coisas para acertar. Tá. Essa questão das transições hoje ficou muito claro. A questão de fora de casa, o Corinthians não ser um time que tem punch. Hoje, o primeiro tempo do Corinthians hoje parecia um primeiro tempo jogando fora de casa, onde o time não conseguiu ser contundente, ser agressivo, não conseguiu ganhar muitos duelos físicos. Então, tudo isso o Corinthians precisa melhorar. Agora, você pensar que esse trabalho tem um norte, esse trabalho, eu acho que todo mundo falava isso. Todo estava muito claro para todo mundo. Com oscilações, com problemas, como eu estou colocando. Mas eu acho que se a gente olhar, eu olho para estadual sim, e para qualquer clube. Para qualquer clube, claro, do tamanho do Corinthians, times que tem uma capacidade de fazer coisas maiores na temporada. Eu acho que tem um norte. A derrota é pesadíssima, realmente você não pode perder para o Ituano, depois de ter feito 12 pontos no Paulista, mas eu acho que no próprio segundo tempo hoje a gente consegue ver coisas boas. Com o Paulinho, a disputa foi para os pênaltis e o Corinthians sai do Campeonato Paulista em casa, diante do seu torcedor na Neoquímica Arena, para o Ituano. Mauro César. Acho que os problemas do Corinthians, nos últimos tempos, eles ficam tanto quanto ofuscados pela obsessão pelo Vitor Pereira. Só se fala do Vitor Pereira. Jogadores perderam o pênalti hoje, vivem falando do Vitor Pereira. Deve ser culpa do Vitor Pereira. Eu tô achando que foi ele que treinou esses caras para bater pênalti, treinou mal e perdeu. Porque perdeu o Flamengo. Era ele o tempo, perdeu de novo, ainda deve ser o efeito Vitor Pereira. Gente, o Corinthians tem que encarar os seus problemas, no campo e fora dele. É uma equipe que está com um jovem treinador, muitos jogadores já com muito tempo de casa, talvez precisando de algumas mudanças, de arejar um pouco, mas não tem dinheiro, aí tem um problema financeiro, que a maioria, boa parte da torcida não gosta que fale, prefere fechar os olhos. Ontem, aliás, quem não viu, veja, não foi entrevista, foi no final da entrevista, foi o desabafo do Paulo Pesolano, uruguaio, técnico do Cruzeiro, depois da derrota para o América, o Cruzeiro jogando lá na Arena do Jacaré, como mandante, 2-0, está com um pé fora do Campeonato Mineiro, e ele falando da dificuldade do Cruzeiro. E aí você olha para trás e pensa, valeram aquelas 2 Copas do Brasil, o Cruzeiro esfacelou toda, até hoje, mesmo com o SAF, Ronaldo, essa coisa toda, a dificuldade é muito grande. O Corinthians precisa olhar para os seus problemas, na gestão, nas finanças e no campo, porque tudo vai desembocar no campo. E fica feio, né, ser eliminado. Se fosse ainda pelo menos o São Bernardo, que ontem enfrentou o Palmeiras, time de campanha forte, vendeu o cara da derrota para o Palmeiras, venceu o Corinthians, venceu o São, mas é o Ituano, gente. Estava com o pé até na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Eliminou o Santos e agora consegue despachar o Corinthians em Itaquera. É mais uma derrota em Itaquera também, né? Já tem algumas, assim, esquisitas, né? Guarani do Paraguai, né? Audax, agora essa de hoje do Ituano. Já tem uma coleçãozinha boa também de fiascos do Corinthians ali dentro da Neoquímica Arena. Muita gente hoje, nesse ano, passou os últimos tempos, assim, as pessoas nem olham, não avaliam a qualidade do futebol jogado, se está rendendo, se a coisa está avançando, se alguns jogadores ainda têm algo a oferecer de fato ao Corinthians, ou se é hora de mudar, se é possível mudar, porque tudo virou Vitor Pereira, tudo é Vitor Pereira. Os setoristas do Corinthians ficam de madrugada vendo o Flamengo jogar para poder falar do Vitor Pereira, da transmissão do jogo veio para falar do Vitor Pereira. Isso, o Kaique conseguiu lembrar do Vitor Pereira no meio do jogo do Corinthians, cara, o cara estava no Rio, um problema monstruoso, tem ganhado o Vasco amanhã. Aí tá lembrando do Vitor Pereira, eu fico impressionado, é uma paixão, é um amor, assim, um amor não correspondido, é uma mágoa. Meu Deus, que falta de amor próprio desse pessoal, gente. Sigam em frente, o Corinthians é um clube gigantesco, vai levantar a cabeça, vai sim, e seguir em frente, mas não se olha para isso. Quando o Flamengo perde e é eliminado e faz um fiasco e tudo mais, os caras não olham para o seu próprio time. E ficam curtindo essa onda, uma coisa esquisita, né? Meio mórbida, estranha. Mas você vê, 7 jogos, 2 vitórias, repito, contra Santo André e Mirassol, ambos em casa, ambos com Renato Augusto em campo. Aí você tem o cara não vai jogar, o Ituano não é uma grande equipe, não fez uma grande campanha, mas é capaz de eliminar o Corinthians. Oh, will you fucking fight back?